sobre esse assunto, detalhar um pouco as expectativas, certo? Detalhar a expectativa, detalhar prazos, detalhar também como é que foi essa movimentação do governo junto ao Congresso. Recebemos então aqui no 360 o senador Eduardo Gomes, ele que é líder do governo no Congresso. Mais uma vez, líder, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Daniela Lima, Carol Nogueira. Boa tarde a todos que acompanham a CNN. É um prazer falar com vocês de novo aí. Bem, líder, começo então com a minha pergunta com relação a uma informação que a nossa repórter Bárbara Baião trouxe há pouco. Havia uma expectativa que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, trouxesse uma data com relação aos trabalhos da comissão mista, já que hoje tivemos a primeira parte da reforma tributária sendo entregue. Temos essa data? Com que data que o governo trabalha? Bom, o importante é que no dia de hoje voltou-se aí a esse ambiente de amplo acordo entre Câmara e Senado, através da Comissão Mista do Congresso Nacional, presidida pelo senador Roberto Rocha e tendo como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro. Como nessa reunião, essa entrega do ministro Paulo Guedes da proposta de reforma por parte do Executivo foi entregue imediatamente ao presidente Roberto Rocha, a gente compreende que nessa semana os trâmites serão iniciados pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara e, em seguida, tenho certeza que isso será repassado ao Senado. Portanto, a forma de trabalho, a ligação via digital já dos membros da comissão, as convocações, os eventos, as audiências públicas podem começar e devem começar imediatamente. Por isso, a importância desse ato feito agora à tarde pelo ministro Paulo Guedes e pelos presidentes da Câmara e do Congresso Nacional. Líder, o senhor, bem mais experiente do que nós aqui nessa matéria de negociação, sabe que a grita com a reforma tributária costuma ser grande, né? Porque cada um dos atores da federação, o governo federal, os estados, os municípios, todo mundo tende a puxar a sardinha para o seu lado, para falar aqui em bom português, e os diversos setores da economia também ali se armam para defender seus interesses, que é de todo mundo pagar menos imposto, né? Ser menos onerado. Como é que o senhor acha que vai ser a construção aí de um projeto que não trave, não acabe emperrando nessa disputa diversa de interesses, né? Que é um clássico na democracia, mas para quem tem pressa pode ser um problema. Primeiro, concordando plenamente com você, não é um tema fácil, assim como não era a reforma da Previdência. A reforma tributária tem aí uma tramitação recente de 30 anos, né, 3 décadas em que esse assunto é discutido. Só que agora nós temos 2 ingredientes novos. Primeiro, pela primeira vez, a imagem, né, dos poderes legislativo e executivo num só esforço de um debate amplo e também, e principalmente, pela condição que vive o país e o mundo. No momento de muitas atitudes fiscais de apoio ao combate à pandemia, em que todos podiam achar que é um momento de expansão fiscal, justamente nesse momento o governo reúne forças com o Legislativo para encontrarmos uma solução de uma reforma tributária que pode não ser a melhor, mas será possível, assim como foi feito recentemente com a reforma da Previdência e algumas semanas atrás, até na aprovação da Lei de Saneamento. O Parlamento avança, o Poder Executivo também, mas a gente sabe que sempre a população merece, o debate vai ser qualificado e vai depurando os problemas mais sérios dessa área. Então, nós teremos sim um sistema tributário mais justo e melhor ao fim dessa discussão. Não quer dizer que a gente não continue brigando aí por desonerações, diminuição de custo Brasil para quem quer produzir e gerar emprego, e é isso que essa reforma pretende nesse primeiro momento. Líder, o senhor já participou aqui conosco, então sabe qual que é o jeito CNN de entrevista e sempre com
muita gente participando. Então temos agora a participação da nossa analista de política aí em Brasília, a Renata Agostini. Renata, sua pergunta, por favor. Boa tarde, líder, como vai? A gente está agora aqui analisando essa proposta do governo e a gente teve aí a confirmação dessa alíquota de 12% para esse imposto, o CBS, e a gente já antecipa, né, a reclamação de diversos setores que hoje pagam entre 3,65% a 9% e alguma coisa, a depender ali da forma como eles declaram se estão no lucro presumido ou não. Ou seja, eles vão ter de pagar mais, né, diante dessa alíquota de 12%. O que dizer para essas diversas empresas que agora estão vendo esse projeto e estão tomando um susto? Renata, boa tarde. A gente só entende que é possível colocar qualquer tipo de aumento de alíquota específica se no conjunto dos tributos outras contribuições e taxas forem reduzidas, com programa de incentivo, com diminuição de carga na cadeia de determinado produto. O que a reforma tributária pretende, senão ela não faria sentido, é uma diminuição geral de carga tributária. Então, para que isso ocorra, é preciso melhorar o ambiente das empresas, das pessoas. Então, esse esforço é porque no Brasil a gente sempre tem aquela visão de que a apresentação de um projeto é aquilo que está escrito na primeira versão. Não é isso, porque o parlamento começa ainda na próxima semana, ou nessa semana ainda, a análise pontual de cada artigo, de cada capítulo, tendendo, evidentemente, a atender melhor a redução de carga tributária e melhoria de ambiente. Senão não faria sentido propormos a reforma. O Brasil experimenta um momento novo. O governo, que sempre é muito criticado por uma maneira muito sincera do presidente da República em manter as suas bandeiras, precisa ser reconhecido como um governo, eu tenho certeza que já está acontecendo por boa parte da população brasileira, um governo de coragem para defender e enfrentar grandes desafios e grandes problemas. Não quer dizer que a reforma tributária será assim um passeio, mas a gente acredita muito que, da forma que está, e o que nós experimentamos nos últimos anos, é que a população não aceita mais. Então vamos abrir esse debate, vamos buscar mais justiça fiscal. Eu tenho certeza que com a participação do ministro Paulo Guedes, com toda a equipe econômica, com a determinação do presidente de abrirmos esse debate com Câmara e Senado, nós teremos sim uma evolução para um melhor sistema fiscal no país. Líder, vou chamar o Yuri Pita, também nosso analista aqui em São Paulo, para conversar com o senhor. Yuri, vem para cá, o entrevistado é seu. Obrigado, Daniela. Senador, queria ouvi-lo sobre uma das frases que o ministro Paulo Guedes falou, e aí puxando mais pelo ambiente político. Ele falou que, como governo federal, deveria manter o respeito à federação e ao Congresso e deixar que o Congresso conduza a discussão da reforma tributária de modo a tentar acoplar aí a esse novo IVA o ICMS dos estados e o ISS cobrado pelos municípios. Queria uma avaliação do senhor. O senhor vê ambiente no Congresso para que esse novo imposto de valor agregado, esse IVA, já tenha também obrigatório ou facultativo a inclusão de ICMS e ISS? E aí, nesse sentido, será que a PEC 45 é a que está com mais disposição dentro do Congresso, de fato, para ser o texto principal a ser discutido? Bom, Yuri, eu quero primeiro agradecer a sua pergunta, porque ela também tem sintonia com a trajetória recente do ministro Paulo Guedes, que desde a desoneração, desde a concessão onerosa e outros artigos, vem trabalhando forte na distribuição de renda a municípios e estados. Agora mesmo no tratamento da economia dos estados e dos municípios com relação à pandemia do Covid-19, distribuindo compensações à queda de arrecadação. Portanto, há uma atitude por parte do Ministério da Economia, através da orientação do presidente Jair Bolsonaro, muito forte de recomposição e de respeito às unidades federativas, tanto do município quanto dos estados. O que a gente entende é que o CONFAS e as instituições que avaliam receita de estados e municípios
vão tentar preservar ao máximo a capacidade de receita, e essa é a função principal da federação, de que todos estejam atendidos, só que nos últimos anos, esse efeito gangorra sempre tinha efeito colateral muito negativo no contribuinte. Dessa vez, temos um ministro que vai abrir o debate de maneira clara, objetiva, transparente, e um parlamento disposto a discutir com a sociedade, com a imprensa, com o setor produtivo, essa nova realidade dessa reforma tributária que a gente quer fazer. De maneira muito transparente, eu acho que pesa muito esse ativo da coragem de fazer as coisas e principalmente no momento em que o país precisa recuperar minimamente a sua economia. Líder, desculpa, vai lá, Carol. Apenas focando nessa questão do diálogo, desse consenso que o senhor destacou ao longo da entrevista com relação ao posicionamento do governo e do Congresso, a gente sabe que essa é apenas uma primeira parte da reforma tributária, algo que foi inclusive destacado na entrevista coletiva que acompanhamos aqui ao vivo. Há esse mesmo consenso, esse mesmo clima de diálogo com relação às outras fases, principalmente porque ventila-se a possibilidade da criação de um novo imposto? Bom, vou repetir o que eu acho que é a lógica mínima desse debate. Qualquer novo imposto deve ser precedido por extinção de outros que fizeram da carga tributária do Brasil uma das maiores do mundo e mais desorganizadas, desequilibradas e injustas. Então, o governo abre esse debate com essa pretensão, né? Diria que até patriótica, e dividindo com a Câmara e o Senado essa função de buscarmos uma carga tributária mais enxuta e com menor peso no setor produtivo e para o cidadão brasileiro. Pode ser, né, muito otimista esse nosso discurso, mas ele é consequência da prática de iniciar um processo que, por vezes, vários governos tiveram temor de buscar antes de uma eleição municipal, por exemplo, antes de um processo de primeiro mandato presidencial. Então, a gente deve acreditar nessa capacidade de diálogo que, por vezes, mesmo discordando num ponto ou no outro, consegue reunir presidente da Câmara, presidente do Congresso Nacional e ministro da Economia representando o Poder Executivo. Líder, o governo sabiamente deixou de fora dessa primeira fase, dessa fatia, digamos assim, né, da reforma tributária que está tentando implementar, a questão da... Eu não sei, qual é o nome que o senhor está preferindo adotar? É microimposto, nova CPMF? Eu tenho certeza que não é, porque a CPMF não costuma ser um nome muito querido para os políticos, mas o governo deixou de fora essa discussão neste momento. O senhor acha que o fato de ela estar sendo travada assim e agora de forma inclusive pública por integrantes da equipe econômica pode contaminar a discussão que já está no Congresso, essa que o governo decidiu priorizar para tentar apartar as duas coisas e minimizar aí a quantidade de, ou pelo menos dividir melhor as batalhas que vai travar no parlamento? Apesar da ressaca muito grande de uma eleição polarizada, no momento de pandemia que nós vivemos, mas o governo federal tem tido coragem de debater temas importantes. E a gente sabe que é fundamental, tanto na condução do presidente Jair Bolsonaro, de quem nós somos líder no Congresso Nacional, como dos seus ministros, a gradativa confiança nas atitudes do governo com relação ao debate com o parlamento. Isso funcionou muito bem na reforma da Previdência, em outras reformas. Recentemente, o governo estendeu a mão a classes específicas, como o setor cultural, com mais de 3 bilhões de reais. Na semana passada, num debate amplo com várias lideranças de várias correntes políticas, um trabalho destacado aí da senadora Leila, conseguimos um recurso para os desportistas. Portanto, é um governo que vai amadurecendo, que vai entendendo as suas relações, e um parlamento também que entende a oportunidade da gente buscar no país novos momentos. Então, para esse momento agora, tudo que você falar, eu concordo com você, tudo que você apresentar como um imposto diferente com relação à contribuição financeira,
levará o apelido na hora de CPMF. Mas eu acho que não é isso que o governo quer. O governo quer um novo ambiente de confiança na questão tributária, de confiança nas instituições, de confiança no setor da sociedade que foi descoberto agora com o Corona Voucher, que precisa ser atendido, que não foi atendido nos programas sociais, que ficou à margem do sistema oficial e que no momento da pandemia descobriu-se que milhões e milhões de brasileiros trabalham de forma improvisada, mas sempre tiveram como opção a produção, o seu trabalho, a sua profissão, e a partir daí existe todo um estudo do Ministério da Economia como trazer essas pessoas para a formalidade de maneira gradativa, que elas sejam respeitadas e que entendam que o governo vai poder amparar aquele que produz, vai poder dar chance àqueles que querem entrar no setor produtivo de maneira gradativa. Então, é um processo todo de recuperação que sempre, eu queria ressaltar isso, sempre vai ser muito mais forte do que a questão ideológica pontual ou qualquer tipo de tumulto de eleição. Então, o presidente dá esse passo importante em todos os setores, através do Ministério da Economia e de outros ministérios, de que o Brasil pretende sair junto dessa pandemia com um novo sistema de geração de renda, de justiça social. É isso que a gente pretende nesse momento agora. Eu estou muito confiante de que a gente está conseguindo esse tom necessário para melhorar a vida dos brasileiros. Líder, o senhor, como bom político, foi pela beirada e acabou ali tangenciando um pouco a questão central, que é a clima no Congresso. O senhor vê uma evolução para defender o imposto? Como o senhor está chamando? É microimposto? Qual foi o apelido que o senhor adotou para essa ideia de taxar as transações eletrônicas? Por enquanto, imposto inexistente, porque ele não está na proposta. Ele não está na proposta. Ele está na proposta. Mas a gente pretende, o que eu digo? Se formos bem na primeira etapa da reforma tributária, e se a população brasileira, o setor produtivo, todos entenderem de que a gente conseguiu justiça fiscal e que é preciso, de alguma maneira, em algum momento, combater a sonegação e parar com a injustiça de que os mais ricos conseguem driblar o fisco e que a população sempre é o alvo mais frágil, é sempre o alvo preferido do fisco, eu acho que no momento adiante a gente pode estudar outros modelos. E o fato de tributar transações digitais, comerciais, não é uma prerrogativa só do Brasil. É um desafio para o mundo inteiro que tem convivido com a mudança de plataforma, com vários ativos da economia mundial partindo para a rede de computadores. Esse é um desafio, por exemplo, que até hoje assombra parte da mídia mundial, quando as empresas estão estabelecidas e outros pontos paralelos acabam buscando propaganda, arrecadação. Então, esse é um debate que não ficará só na questão do imposto. Ele é sempre debatido com relação à mudança de plataforma. Então, não é tangenciano. Eu acredito que, se o governo tiver que apresentar uma proposta, fará como fez na Previdência, fará como fez no saneamento, uma proposta que pode ser criticada, mas que será respeitada pelo seu objetivo final, que é justiça fiscal. Então, existem muitos lobbies transversais aí contra qualquer tipo de iniciativa que controle a transação de capitais. Isso é no mundo inteiro, para combater lavagem de dinheiro, sonegação, corrupção. Então, a gente vai aprofundar mais isso. A vantagem é que, dessa vez, não há nenhum tipo de decisão de última hora, na calada da noite. Tudo está sendo discutido de maneira transparente, com acompanhamento da mídia e da sociedade. Isso é fato, líder, mas olha, o imposto inexistente já tem um discurso bem amarradinho para tratar dele. Muitíssimo obrigada. Obrigada, senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso, conversando com a gente sobre essa primeira etapa da reforma tributária. Obrigada. Obrigado.